Agora a gente vai entrar na nossa ferramenta mais importante do Photoshop, tá? Da barra de ferramentas aqui. São as ferramentas de seleção e as ferramentas de pintura. Então, assim, a principal ferramenta que a gente vai usar em 90% dos trabalhos, a ferramenta pincel. Não é que a gente vai sair pintando, vai fazer alguma coisa, não tem nada a ver com isso. Mas porque é a ferramenta que permite, né, a gente desenhar, é a ferramenta que vai permitir a gente trabalhar com máscara, esconder, apagar, fazer sombra. Ferramenta que vai permitir a gente fazer quase tudo aqui dentro. Então vamos lá, eu quero recortar essa modelo, né? Eu pedi para o Photoshop selecionar ela para mim, pedi para ele selecionar o assunto. Então ele fez uma seleção para mim dela. Eu vim aqui e tal, essa aqui foi a minha seleção. Só que eu quero apagar esses cabelos aqui de cima. Eu poderia ter recortado ele, ou eu poderia vir aqui na minha camada, tá vendo? Na minha máscara, né? Segurando o Alt e clicando aqui. E aí com a minha ferramenta pincel, aqui em cima eu vou mexer no tamanho e aqui em cima eu vou mexer na dureza dele. Então eu vou diminuir e vou deixar ele um pouco mais duro. E eu vou fazer isso aqui, eu vou pintar a minha máscara, tá? Eu vou passar aqui para pintar a minha máscara. E aí a cor branca, ela mostra, né? E a cor preta, ela esconde. Então vou vir aqui, ó. Vou vir aqui e vou usar ele para fazer toda a pintura disso aqui, todo o retoque. Meio que uma ferramenta de recorte, meio que uma ferramenta de pintura, né? Um pincel. E aí, por exemplo, um outro caso aqui que eu posso utilizar ela. Um outro caso aqui que eu também posso utilizar a ferramenta pincel. Por exemplo, eu fiz a sombra desse telefone aqui, ó. Fiz uma seleção exatamente como é o telefone, porque a sombra nada mais é do que o telefone refletido ali, né? A luz deixando de existir atrás dele. Então vou pegar o tom de laranja, vou escurecer ele, não vou usar preto, nunca usa preto na sombra. Vou utilizar a mesma cor do fundo, um pouco mais escurecida, e vou criei uma seleção aqui e pintei ela, criei uma nova camada, né? Fiz uma seleção e pintei. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl T, vou transformar essa seleção, vou girar ela, ou vou segurar a tecla Ctrl, vou pegar nessa ponta aqui de cima, então eu quero mexer só aqui em cima e vou fazer isso aqui, ó. Agora eu vou pegar essa outra ponta e vou trazer para cá. Então eu criei uma sombra, né? Criei uma sombra bem mais ou menos. Como que eu vou refinar essa sombra agora? Eu tenho que entender o seguinte, se a luz está vindo desse lado, então vou imaginar que no meu arquivo a luz vem daqui, ó. A luz vem daqui, certo? A luz está vindo aqui. Se a luz está vindo aqui, aqui tem muita sombra e aqui a sombra vai ficando fraca, né? Então aqui tem bastante sombra e aqui a sombra vai ficando fraquinha. Beleza. Só que a sombra ela não é dura desse jeito. Ela tem um esfumaçado em volta. Então eu posso vir aqui fazer um desfoque. Posso vir aqui na minha sombra e fazer um desfoque, né? Desfoque gaussiano. Então eu já suavizei um pouco as bordas dela. Só que aqui atrás ela não é dura desse jeito. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar uma máscara nessa sombra para preservar ela. Se eu quiser depois voltar ela porque ela era antes. E aí eu vou vir com o meu pincel, vou tirar toda a dureza dele, só que eu vou aumentar no tamanho, né? Então tô com a minha máscara clicada, a minha cor preta selecionada, né? E aí eu vou apagar isso aqui, ó. Eu faço uma máscara aqui dentro, né? Isso vale para o pincel, ou poderia também usar a borracha, mas eu faço
eu uso o pincel para fazer esse tipo de acabamento aqui. Poderia ter aumentado a dureza aqui dele também, ó, e ter feito isso aqui, ó. Seguro o Shift aqui para ele ficar reto. Poderia ter feito isso aqui. Aí eu venho com a borracha aqui agora e vou apagando. Enfim, ele serve para poder retocar a máscara, fazer alguns reparos ali e tal.